Olá, eu sou Fabiano, professor de História. Não esqueça de deixar o like para mais conteúdos como esse. Comenta aí que se você sabia sobre o que eu estou falando. Primeiro é necessário entender o que é pré-história. A definição de pré-história, pré, significa antes. História é esse estudo que a gente faz sobre o passado humano para a gente entender o presente. Então pré-história seria antes da história. Esse seria inicialmente o significado do que é pré-história. E é esse período em que tem os primeiros hominídeos, tem os australopitecos, o Homo habilis, o Homo sapiens, sapiens, que é a nossa espécie, entre uma série de outras características. O ser humano vivia como nômade, vivia da caça, pesca, coleta de alimentos. É nesse período que ele vai ocupando outros lugares no mundo, no globo. Chega até o continente asiático, chega até o continente americano. Tem várias teorias de como isso aconteceu. Por exemplo, a teoria mais aceita hoje de como o homem povoou o continente americano é pelo Estreito de Bering, né? Na era glacial ele estava congelado, eles passam por ali e chega no continente americano. O continente antigamente era um só, né? Pangeia, e depois diversos fatores naturais como terremoto fizeram com que eles se separassem, virassem os continentes que a gente conhece hoje. Ele é um período interessante para a gente entender algumas características humanas que ainda permanecem. Desde essa época o ser humano tem um contato com religiões, com esse algo místico, um mundo pós-morte. E como seria esse mundo? Tem algumas teorias sobre isso. Tem as pinturas rupestres. Então esse é o período que a gente costuma chamar de pré-história. E o segundo fator importante para entender por que não existe pré-história é quando esse conceito de pré-história ele foi propagado, foi usado. Tem um nome chamado historiografia, que ele é o estudo da história, ou o modo de se pensar a história e como determinada época enxergava a história. Então tem várias teorias, várias formas de ver o passado. À medida que passa o tempo, o ser humano analisa o passado de um outro ponto de vista, com novas fontes, com novos olhares que antes não era aceito. Então, por exemplo, antes a história ela trabalhava isolada, né? Ela não tinha contato com outras disciplinas. Hoje em dia isso mudou. A história como ciência, ela surge no século XIX. O século XIX, ele com positivismo, eles tentam fazer uma história neutra, que na verdade a história nunca foi neutra, porque é de humanas. Tem vídeos meus explicando sobre isso. Depois vocês terminar esse vídeo, vocês vão nesses vídeos aí também para entender por que a história não é neutra. Mas voltando aqui, esse estudo da história no século XIX dava muita importância para a fonte escrita. E isso é importante para entender por que o nome é pré-história. Porque antes eles entendiam que a escrita é um marco. Então quando começa a escrita, começa um novo período humano, que é a história antiga. Então logo tudo que vem antes da escrita não existe história. Diz aí se você concorda com essa teoria. O que acontece é, no olhar de hoje, olhar moderno, olhar contemporâneo, vamos fazer uma reflexão profunda da pré-história. E por que não existe pré-história? Na verdade tudo é história. Você que está me vendo aí, a sua história ela começa só quando você aprende a escrever? Ali com uns 4, 5 anos de idade, 6, dependendo da sua idade. Você só tem história se você souber escrever. Então se você é um idoso, você não sabe escrever, é analfabeto, você não tem história. Então eu parto desse ponto de vista, de que não existe pré-história, porque eu e outros historiadores concordam comigo, eu concordo com eles, no sentido de que não tem uma história antes da história, tudo é história. A gente consegue analisar a pré-história a partir de fontes arqueológicas, as próprias pinturas rupestres que eu citei, resquícios deixados pelos seres humanos ali, como o seu modo de produzir, cerâmica, fósseis, ossos. Tudo isso ajuda a gente a compreender a pré-história. Eu não estou desmerecendo a escrita, mas a escrita ela não deve ser tratada como o início de uma história. Porque todos nós temos modos de ver a realidade. Tem cultura que ainda hoje não tem essa tradição, esse costume de escrever a história.
Esse costume de escrever história, ele vem muito da história que a gente conhece ocidental, da Europa. Mas os indígenas, muitos deles vivem isolados, algumas tribos. Essas tribos, muitas vezes eles não escrevem. É tudo história oral, quer dizer, os indígenas não têm história, então? É claro que tem. Algumas culturas africanas também. Até algumas religiões, elas são passadas oralmente, quer dizer, essas religiões elas não têm história, porque ela não tem escrita. É claro que tem. E hoje em dia a gente tem outros modos de ver essas fontes, e tem outras fontes para poder analisar o passado, e não só a escrita, né? Hoje em dia a gente vive numa época que eu estou gravando aqui, então a gravação de alguma fala de algum ministro, algum presidente, isso pode ser usado como uma fonte histórica para entender esse passado. Entre uma série de outros fatores, os acessórios que a gente usa. Então tudo bem, a escrita ela é muito importante. A escrita ela é muito importante. Mas não existe pré-história porque não é justo fazer isso com um período, analisar ele a partir de um único aspecto que é a escrita. Não tinha como esse povo escrever neste momento da história, mas ele tinha seu modo de viver, os seus costumes, o seu modo de vida, e apesar da gente não ter tantas informações como outros períodos, porque não tem escrita, tinha sim uma história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like aí, comentar o que você achou.